Nós não escolhemos quem nos faz feliz. Nós escolhemos quem nos permite amar do jeito que nós aprendemos. Eu não sei se você está preparado para esse vídeo, mas se você veio aqui em busca de melhorar o seu relacionamento, você está no vídeo certo. É muito comum a gente perceber casais que estão juntos, mas estão muito perdidos. Eles não sabem exatamente o que está acontecendo. E aí, com o passar do tempo, esse relacionamento ele vai ficando disfuncional, eu diria. Tem muita briga, discussão, desalinhamento, desconexão. O casal está muito afastado, com muitos problemas. E eles não fazem a menor ideia de como resolver. Porque eles também não fazem a menor ideia do porquê eles estão com uma pessoa que aparentemente só faz sofrer. E toda vez que a gente começa a perceber que algo não está soando como a gente acharia que deveria soar, ou simplificando, quando a gente percebe que o nosso namoro ou o nosso casamento não está do jeito que eu acho que deveria estar, ou aquela pessoa não está agindo, falando, pensando, fazendo coisas da forma que eu acho que ela deveria fazer, a gente já começa a pensar em sair, em finalizar ou trocar. Justamente porque a gente não consegue compreender o que existe dentro desse relacionamento que não está sendo favorável, não está sendo confortável para mim. E justamente a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente não entende a dinâmica dos casamentos, porque a escolha do nosso parceiro ela é feita de forma inconsciente. Ou seja, inconscientemente nós escolhemos alguém que nos permita replicar a forma de amor que a gente aprendeu. Ou seja, às vezes a gente está com uma pessoa e depois de um tempo a gente percebe que aquele relacionamento causa muito mais sofrimento ou muito mais esforço da minha parte do que da parte da outra pessoa e aquilo não está mais tão benéfico assim para mim. O que a gente não entende é que a gente escolheu aquela pessoa justamente por conta daquelas características específicas, porque é justamente isso que permitia que a gente conseguisse replicar aquele padrão de amor que a gente aprendeu lá na nossa infância. E antes que você pense em não fazer isso dentro do seu relacionamento, é muito difícil porque geralmente a gente nem sabe quando fez. Então quando a gente fala de padrões inconscientes, não adianta a gente pensar, eu não vou fazer isso dentro do meu relacionamento porque agora eu estou sabendo que é ruim. Ou tem muita coisa que eu estou fazendo que eu não queria, então eu preciso prestar atenção. Só que muitas vezes a gente não sabe nem em que prestar atenção, porque parece tão natural o nosso comportamento que a gente acaba acreditando que aquilo ali é o melhor para o meu relacionamento, para minha parceira ou para o meu parceiro. E é exatamente ali que a gente acaba quebrando a cara. E a armadilha está justamente nesse ponto, porque tudo aquilo que a gente carrega de forma inconsciente são aquelas questões automáticas, ou seja, aquelas certezas que a gente tem de que funciona exatamente dessa forma. Afinal de contas, isso é tão óbvio para mim, isso é tão certo, tão natural, que é assim mesmo. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de identificar essas questões na nossa vida, porque eu tenho aquilo como uma naturalidade dentro da minha vida, dos meus comportamentos e dos meus relacionamentos. Eu simplesmente vou replicando automaticamente. É como você dirigir um carro. Quando você já sabe dirigir, você entra dentro do carro e você simplesmente dirige. Você não precisa ficar pensando em ligar o carro, em trocar a marcha, em dar sinal. Você simplesmente vai fazendo, porque o teu cérebro ele já aprendeu. O teu corpo executa tudo aquilo sem precisar pensar. E esses padrões inconscientes são exatamente a mesma coisa. E aqui entra justamente o nosso histórico, ou seja, da onde vêm esses padrões, né? E aqui a gente vai trazer que a gente, assim como a gente modela tudo na nossa vida, a gente também busca modelos de vida. E aqui a gente vai entender, a princípio, que os principais modelos da nossa vida é o nosso pai e a nossa mãe. E eles não precisam, por mais que eles vão trazer, eles não precisam falar o que a gente deve fazer, o porquê que a gente deve fazer, ou o que a gente não deve fazer. Porque a gente já está copiando, a gente já está modelando. Mesmo que eles não saibam, mesmo que eu mesmo não saiba, eu vou modelar alguém, porque é assim que a gente cria relacionamentos, é assim que a gente entende o modelo relacional. É assim que eu percebo como os relacionamentos sociais funcionam, por observação. Então, por mais que o meu pai ou a minha mãe não tenha me falado, eu estou prestando atenção. E é dessa forma que eu aprendo a me relacionar. Então, se eles me mostram algo bom, eu modelo algo bom. Se eles me mostram algo não tão bom,
eu modelo esse algo não tão bom. Se eles não me mostram nada, eu não aprendo nada. E aí eu vou buscar da forma que eu conseguir na vida, com alguém que eu consegui. E aí que começa a nossa confusão cognitiva, ou seja, a gente começa a se perder nesses modelos, porque a gente começa a crer que esse é o jeito certo de se relacionar. Porém, a gente sabe que nem sempre é. Algo interessante da gente saber também é que o nosso cérebro, ele tem como principal objetivo nos manter vivos. Então ele vai se adaptar a situações para a sobrevivência. Então, quando a gente é criança, a gente vai estar ali com os nossos pais ou com as pessoas que fizeram esse papel principal ali na nossa infância, e a gente vai, não por escuta muitas vezes, mas por observação, se adaptar àquele ambiente, àquelas pessoas e ao modelo de vida delas. Então, talvez você pode pensar assim, não, mas a minha mãe, meu pai, meus cuidadores, eles nunca falaram pra mim, você tem que amar desse jeito, ou você tem que se relacionar dessa forma. E eu imagino que não, porque para nós também não foi assim. Mas a forma como essas pessoas que eram a sua referência se comportavam e se relacionavam foi justamente isso que você modelou. Foi justamente isso que você copiou, justamente. E é por isso que é inconsciente, porque você simplesmente se adaptou àquele modelo, você hoje em dia replica esse modelo que foi o que você aprendeu como o correto, como o que deveria ser feito na sua vida e nos seus relacionamentos. Por isso que muitas vezes a gente não percebe a forma como nós olhamos para os nossos relacionamentos. Então a gente pode entender como exemplo simples, porque a gente vai estar abordando isso em outros vídeos, aquela criança que cresceu em um ambiente onde ela era obrigada ou entendeu que era preciso agradar sempre os pais, porque era muito exigida, era muito cobrada, é muito possível que na idade adulta ela busque alguém mais difícil, porque é dessa forma que ela replica essa linguagem de amor. É sempre buscando fazer, agradar, produzir, doar-se para o outro, porque é assim que ela aprendeu que o amor acontece. Então toda vez que eu me dou, eu sou bastante, isso quer dizer que eu vou ser amado. Um outro exemplo também é aquela pessoa que não era validada, que não era ouvida, que não era acolhida pelos seus pais. E aí, como ela percebe que não existia acolhimento, pode ser que venha um pensamento de que não adianta eu falar, não adianta eu trazer, não adianta eu expressar, porque ninguém vai ouvir mesmo. E aí essa pessoa, na idade adulta, ela vai ser aquele adulto que não expressa as necessidades. Ou seja, ele não fala o que ele precisa, ele não fala o que ele gostou, ele não fala o que ele quer. Principalmente, ele não delimita, ele não fala o que ele não permite, o que ele não quer. E aí muitas vezes as pessoas passam por cima, as pessoas se aproveitam. E por muitas vezes esse adulto que não busca conhecimento, não busca terapia, não busca nada, ele sofre muito durante a vida justamente porque ele não entende o porquê que as pessoas fazem isso com ele. E ele também, como ele não sabe de onde isso vem, ele não sabe como fazer para ser diferente, para conseguir outros resultados na vida dele. Isso acontece porque o nosso inconsciente ele não vai buscar necessariamente aquilo que é saudável, mas sim aquilo que ele já conhece. Então, seguindo esses exemplos, o padrão de pessoa que a gente vai buscar para se relacionar vai ser justamente alguém que permita que a gente faça justamente isso. Então, trazendo para o exemplo de uma pessoa que cresceu tentando agradar, tem a tendência de se relacionar com outra pessoa mais difícil, para que ela sempre esteja tentando agradar, para que ela sempre esteja nesse movimento incessante de agradar, de se aproximar, de ter um pouco de atenção, de ter aquela pessoa ali num certo sofrimento, assim, um movimento onde eu tenho que agradar muito aquela pessoa para me relacionar, porque foi assim que eu aprendi. Mas obviamente, quando nós trazemos para o racional, a gente entende facilmente que isso não é saudável. Então é muito possível que as coisas, as qualidades, aquilo que você percebeu de bom no seu parceiro, lá no início, são justamente as coisas que estão pesando, estão sendo negativas agora. E aí a gente não se dá conta porque, afinal, lá no começo, ela ou ele me mostrou ser uma pessoa. E agora parece que é outra pessoa. E eu não gosto dessa outra pessoa. E muitas vezes a gente não sabe nem diferenciar o que era aquela pessoa do início e o que é a pessoa de agora. Porque lá no começo a gente não sabe muito o que está buscando, né? A gente só sabe que precisa se relacionar e achar alguém.
né? E aí a gente vai fazendo da nossa forma as escolhas. Só que conforme a gente vai tendo convívio, talvez a gente namore, a gente case, a gente more junto, a gente vai tendo outras percepções dentro do relacionamento. E aí a mudança em si, ela vai ocorrer. Só que como a gente não sabe exatamente pelo que eu me atraí lá no começo, eu também não sei o que está ruim agora. Eu só sei que agora eu não gosto dessa pessoa que eu estou. Eu não gosto da forma que a gente está se relacionando. Eu não gosto do resultado que eu estou colhendo a partir dessa nossa relação. Só que eu também não sei muito bem o que fazer para mudar isso. E aí, geralmente, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é justamente que eu escolhi errado, que a pessoa é a pessoa errada, né? Ou que eu não sirvo para relacionamento. Enfim, a gente vai ver um monte de coisa na nossa cabeça. Porém, toda essa bagagem de vida, de histórico, de relacionamentos, de família, né, sistêmica, a gente deixa pra lá. A gente simplesmente vai pro simples. Ou seja, não está bom, então ou eu sou o problema ou ela é o problema. E aí a gente precisa fazer alguma coisa. Só que geralmente a gente não sabe o quê. É justamente por isso que muitas vezes as pessoas pulam de vários relacionamentos, elas vão passando de um para outro e o mesmo ciclo acaba se repetindo, porque o problema não é a pessoa com quem a gente está se relacionando, o problema são os padrões que a gente carrega que justamente vão nos conectar com o mesmo tipo de pessoa para que a gente repita exatamente as mesmas coisas, porque foi isso que a gente aprendeu e é isso que o nosso cérebro está buscando, porque é isso que ele conhece. E é justamente nesse ponto que a gente precisa entender, a gente precisa buscar a consciência, a gente precisa buscar a nossa própria evolução, o nosso próprio autoconhecimento, porque aí a gente vai parar de ficar pulando de relacionamento em relacionamento e não tendo sucesso em nenhum, e a gente vai entender o porquê a gente se aproxima dessas pessoas para repetir sempre as mesmas histórias, mudando simplesmente o cenário. Se a gente não tiver essa compreensão, essa clareza sobre nós e sobre os padrões que a gente carrega, infelizmente essa história vai se repetir muitas e muitas vezes na nossa vida. E quando a gente fala de consciência, eu imagino que por você estar assistindo esse vídeo, eu imagino que você já esteja buscando expandir a sua consciência, ou pelo trabalho, ou pelo relacionamento, ou pelos familiares, ou por você mesmo, porque você percebeu que é necessário expandir. E você deve estar avaliando que não é muito fácil fazer isso, né? Às vezes até é fácil expandir a consciência, mas não é tão fácil se movimentar a partir dessa expansão. Então tudo é muito complexo quando a gente sai desse padrão que já está automático, né? Eu preciso quebrar esse ciclo, eu preciso sair do mesmo. E isso é difícil, porque geralmente a gente tende a voltar para o mesmo. Quando a gente se percebe, já está ali a mesma pessoa, falando da mesma forma, os mesmos assuntos e agindo da mesma forma e, obviamente, colhendo os mesmos resultados. Então, quando a gente traz essa busca pela expansão da consciência, a gente também está colocando dentro disso o entendimento desses padrões. Porque se eu quero saber aquilo que eu sou de verdade, eu preciso definir aquilo que eu não sou, né? Que seria justamente esses padrões. Eu preciso entender o que não é meu, né? O jeito que não é meu de falar, o jeito que não é meu de pensar, o jeito que não é meu de me comportar. Porque dessa forma o que sobra sou eu. Porém, isso é muito simples de falar, né? Mas quando a gente busca fazer, isso se torna muito complexo e geralmente a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um amparo, a gente precisa de alguém porque a gente se perde justamente pelo automatismo. E obviamente, se você quer entender mais sobre isso, sobre expansão da consciência e principalmente como melhorar os seus relacionamentos a partir do teu desenvolvimento, né, não esquece de deixar um like, se inscrever nesse canal, porque a gente sempre vai estar postando vídeo para trazer um relacionamento de qualidade para a tua vida e principalmente o teu desenvolvimento próprio. Muito obrigada, até a próxima. Até mais.